dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as contratações dos clubes cariocas, já que nessa última semana tivemos o fechamento da janela de transferências, por mais que isso não seja impeditivo para Botafogo e Vasco seguirem contratando. A gente vai conversar sobre isso tudo no vídeo, mas antes de mais nada, quero pedir para cada um de vocês já se inscrever aqui no canal do Guará, caso não seja inscrito, deixar aquele like e, obviamente, um comentário depois do vídeo. Quero que você analise junto comigo as contratações das equipes e comente aqui a contratação que mais te agradou, que mais desagradou, chegando ao seu time. Então, vamos lá. E vamos começar por ele, o líder do Campeonato Brasileiro, o time que segue vivo na Sul-Americana, o Botafogo, aniversariante no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, sabadão, 119 anos do Botafogo de Futebol e Regatas, um clube que eu respeito muito. Parabéns ao Botafogo e a todos os botafoguenses. Enfim, o Botafogo fez 5 contratações nessa janela de meio de ano. São elas o Diego Hernandes, que joga na meia e na ponta, o Valentim Adamo, que é atacante, o Matheus Ponte, lateral direito, o Bastos Kisanga, que é zagueiro, e a cereja do bolo, no dia do aniversário do clube, foi divulgado o Diego Costa, atacante. A minha avaliação sobre as contratações do Botafogo é a seguinte: as 3 primeiras delas que eu citei, o Diego Hernandes, Valentim Adamo e Matheus Ponte, são 3 jogadores de menos de 23 anos, muito promissores e com um potencial de revenda muito grande. Vêm, obviamente, para somar no elenco, mas não são jogadores que vão chegar agora e resolver. Diferente do Bastos Kisanga e do Diego Costa, 2 jogadores muito experientes, com bagagem na Europa, 2 jogadores com uma carreira muito bem consolidada, né? O Bastos Kisanga tem anos de Lazio, um jogador muito bem consolidado no futebol europeu. O Diego Costa a gente não precisa nem falar, é jogador de Chelsea, de Atlético de Madrid, multicampeão, inclusive jogador de Copa do Mundo pela seleção da Espanha, e que quando jogou no futebol brasileiro foi campeão do Brasileirão com o Atlético Mineiro. Então, mais uma coincidência para a torcida do Fogão se abraçar essa volta do Diego Costa ao futebol brasileiro. Então, eu avalio como boa a janela de transferências do Botafogo para qualificar o seu elenco com jogadores experientes, que muito provavelmente não devem vir a ser titular. Só o Diego Costa nessa chegada, com a lesão do Tiquinho Soares, inclusive, que reposição, né? Um jogador de nível mundial vindo para repor o Tiquinho Soares nesse momento difícil de lesão, inclusive, que tem uma pronta recuperação o Tiquinho, e 3 jogadores muito promissores aí para o futuro do Botafogo e para arrecadar uma grana de revenda em breve. E o jogador que eu mais tenho expectativa e que eu mais gostei da contratação é o Matheus Ponte, lateral direito, que foi campeão da Copa do Mundo Sub-20 com a seleção uruguaia, fazendo um grande campeonato. É um jogador muito promissor e que tem tudo para vir ao Botafogo nessa primeira temporada, diferente dos outros 2, não ser um coadjuvante. Já pode sim jogar na lateral direita e, quem sabe, assumir uma titularidade ou pelo menos disputar a posição depois da lesão do Rafael. É uma boa contratação ali para a posição carente do Botafogo, precisava de um bom reserva e que, quem sabe, vai brigar por essa titularidade na sequência da temporada. Agora falando dele, o Clube de Regatas do Flamengo, que fez 2 contratações efetivamente nesse meio de ano, mas teve 3 chegadas no Mengão. São as seguintes: o goleiro Rossi, o ponta Luiz Araújo e o volante Alan. A minha avaliação da janela de transferências do Flamengo no geral é bem decepcionante, porque a gente sabe do poderio financeiro que tem o Flamengo, é o clube mais rico da América do Sul, e eu particularmente esperava uma janela de transferências melhor. Não só melhor, quanto maior, né? Trazer mais jogadores de renome e de qualidade. E eu acredito que as 2 posições mais carentes do Flamengo em relação ao elenco seguem com lacunas sem ser preenchidas, mesmo com essas contratações no meio do ano, que são a posição defensiva, o sistema defensivo e os zagueiros, e a posição do meio-campo, né, os meias. Eu particularmente acredito que Arrascaeta e Everton Ribeiro precisem de peças de reposição. E por mais que o Flamengo tenha negociado com o De La Cruz e com o Claudinho, eu acredito que tinha que ter concretizado pelo menos uma dessas 2 contratações, e a expectativa gerada ao longo da janela de transferências
com esses dois jogadores, com o Wendel, ela torna a janela de transferências mais decepcionante ainda para um clube que arrecada aí por ano cerca aí de 1 bilhão e meio. E o jogador que eu tenho mais expectativa com a camisa do Flamengo é o Alan. Eu acho que finalmente o Flamengo encontra um jogador para ser peça de reposição do João Gomes, que já saiu aí desde o final da última temporada, da temporada passada, e deixou uma lacuna muito grande no meio-campo do Flamengo. O Alan é um bom jogador com a bola nos pés, na saída de bola, e defensivamente também é muito qualificado. Tem tudo para assumir a posição de volante do Flamengo e ser titular tanto como primeiro volante quanto segundo volante. O Alan é um baita de um jogador e a melhor contratação do Flamengo nesse meio de ano, na minha opinião. E falando agora sobre o tricolor carioca, o Fluminense que fez 5 contratações nessa janela do meio de ano. Foram elas o Diogo Barbosa, lateral direito, o Léo Fernandes, meia, o Danielzinho, meia, o Ione Gonzalez, que joga na ponta e como atacante, e o Marlon, o zagueiro. A minha avaliação da janela de transferências do Fluminense é muito positiva. Eu acho que sejam jogadores que venham para agregar bastante dentro do elenco e que qualificam muito o elenco do Fernando Diniz para a sequência da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Eu confesso que o único jogador que seja mais inútil, na minha opinião, dentre esses 5, seja o Ione Gonzalez, e com o Léo Fernandes e Marlon disputando possivelmente uma titularidade na sequência da temporada. Eu gostei bastante de como foi feita a janela de transferências do Fluminense, obviamente dentro das suas limitações financeiras que a gente sabe que existe. E a contratação que eu tenho mais expectativa é o Léo Fernandes. Desculpa decepcionar muitos dos torcedores tricolores que acreditavam que eu ia falar do Marlon, mas eu particularmente acompanhei o Marlon no futebol italiano. Eu sou um entusiasta do futebol italiano, gosto muito de acompanhar, e eu não gostei da temporada que ele teve pelo Monza. E por isso eu vou colocar o Léo Fernandes, que por mais que já tenha estreado, feito alguns jogos pelo Fluminense, e em mais baixo do que altos dentro desses jogos, eu acredito que ele tenha uma margem de evolução muito grande e quando se adaptar ao futebol brasileiro, vai jogar muita bola. É um jogador muito veloz, de muita qualidade com a bola nos pés e com um chute muito potente. Tem tudo para dar muito certo no Fluminense, assim como deu lá no Toluca do México. E agora eu fecho a análise das transferências dos clubes cariocas com ele, Vasco da Gama, o time que mais contratou nessa janela de transferências do meio de ano, com 9 contratações e possivelmente 10. A gente vai conversar sobre isso. As contratações que já foram fechadas foram o Maicon, zagueiro, o Jefferson, lateral esquerdo, o Medel, que joga como zagueiro e como volante, o Praxedes, que joga na meia, o Paulinho, que também joga na meia, o Vegete, que joga como atacante, o Sebastião Ferreira, que também joga como atacante, o Serginho, que também joga como atacante, o Rossi, que joga na ponta, e possivelmente teremos o camisa 10 de peso tão falado nessa janela de transferências para jogar no Vasco, o meia Payet, muito bem encaminhado com o Vascão da Gama. Enfim, começando a minha avaliação sobre a janela de transferências do Vasco, eu particularmente acredito que boa parte dessas 9 contratações resolvem muito pouca coisa dentre a situação hoje do Vasco. Lá na zona do rebaixamento, a gente sabe o momento que vive o Vasco e que vem evoluindo nas mãos de que, para mim, seja a melhor contratação do Vasco para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o treinador Ramon Dias. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falei sobre o Ramon Dias, eu analisei toda a carreira dele e disse o porquê eu acreditava que ele faria um bom trabalho no Vasco. Vale a pena vocês darem uma conferida. Então, acredito que sejam contratações ok para o elenco. O Vasco precisava encorpar o seu elenco, sim, dentro dessa briga para a zona do rebaixamento. A gente via uma distância muito grande do time titular do Vasco para quando entravam jogadores reservas. A gente deve ver cada vez menos essa distância. E eu queria comentar um pouquinho sobre uma certa decepção na janela de transferências do Vasco, porque o Vasco começou a janela especulando o Lianco do Southampton, o Fernando do Sevilha, o Lanzini, que agora é jogador do River Plate, e essas contratações acabaram não acontecendo. Teve ali uma negociação com o Diego Costa, o novo jogador do Botafogo,
E eu confesso que me decepcionou um pouco essa falta de nomes de peso, como aparentemente, né, como aparentava que seriam as contratações da 777 nessa janela de transferências. Mas fica aqui o meu alívio, que o Payet está chegando, muita qualidade com a bola nos pés, jogador de seleção francesa, ídolo do Olympique de Marseille, tem tudo para chegar e vestir a 10 do Vascão e fazer a diferença no meio de campo, na posição que, na minha opinião, é a mais carente do time do Vasco. Então, gostei muito dessa movimentação e espero que acerte logo essa contratação do Payet. Hoje, sábado, talvez quando você já esteja vendo esse vídeo na segunda, a contratação já esteja sacramentada. E a contratação do Vasco, que eu tenho mais expectativa de ver dentre essas 9, é o Vegetti, jogador que na sua estreia já mostrou muita estrela, chegando no Vasco logo em menos de uma semana, sem muitas sessões de treinamentos, indo a São Januário e marcando o gol da vitória na partida contra o Grêmio, jogo que marcou, inclusive, né, o primeiro gol do Vasco em São Januário dentro desse Campeonato Brasileiro. O jogador já demonstrou ter muita estrela. Estrela essa que foi mostrada durante o Campeonato Argentino, que terminou no último mês. O Vegetti fez 23 gols e foi artilheiro da competição, jogando pelo Belgrano, clube modesto do Campeonato Argentino. O jogador que tem tudo para vestir a camisa do Vascão e resolver o problema de camisas 9 que vem desde a saída do Germancano do time Cruz Maltino. Tenho muita expectativa de ver o Vegetti com a camisa do Vascão. E vamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal do Guará. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela paciência e pela audiência e aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Obviamente, antes de me despedir definitivamente, quero pedir para que você dê um pulo lá no Instagram do Otávio. Ele é o design dessas artes maravilhosas que estão aqui nas thumbs do canal e, inclusive, faz artes aí de todos os times, de vários esportes. Vale a pena você dar uma passadinha lá para conferir. E, obviamente, antes de ir embora, caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, não deixa de deixar o seu like e deixar um comentário aqui na aba de comentários do que você achou do vídeo e, obviamente, qual a contratação que você mais gostou que o seu time fez. Te aguardo aqui no próximo vídeo. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima.